O derrotismo escatológico está destruindo a IPB. E essa fala não é nenhuma espécie de alarmismo, mas uma realidade que é objetivamente verificável. Nós, no passado, tínhamos grandes teólogos que empreendiam grandes obras, ganhavam nações inteiras para Cristo. Temos nações antes remortas tendo conhecimento do Evangelho, e esse Evangelho se solidificava na forma de uma transformação que mudou povos inteiros, mudou essas nações inteiras. Mas hoje me parece que essa forma de pensar que inclusive foi a base da igreja presbiteriana aqui no Brasil, vem se perdendo. E hoje eu vou examinar como que o amilenismo em específico, que é a corrente escatológica predominante na EPB, tem contribuído para o seu colapso. E para tal, vou reagir a uma fala do Heber Campos Júnior, uma fala muito infeliz em um sermão dele. Eu não vou reagir ao sermão inteiro, não assisti o sermão inteiro, vou ser bem franco. Isso não quer dizer que todo o sermão tenha sido ruim, porque o Heber Campos Júnior é um teólogo competente em alguns aspectos. De todos os teólogos do mainstream, eu acho que o Heber Campos Júnior é aquele por quem eu ainda nutro algum respeito. Algum respeito, visto que ele já me ensinou sobre cosmovisão, embora tenha divergências com ele em várias questões. Agora a gente vai ouvir um trecho em que ele vai falar que a gente não tem que ter muita esperança não, sabe? Que o mundo é ruim, não há muito que a gente esperar da nossa atuação cristã, o que é uma coisa lamentável, lastimável. Eu confesso que se eu fosse membro da igreja dele e eu visse um sermão com um trecho desse, eu sairia da igreja desanimado. Acho que eu entraria em depressão. Tá, tão medonho é isso que ele falou. Depois eu vou mostrar até o comentário que eu deixei no Reels dele. Mas peço que você curta aí o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e bora ouvir. Não adianta lutar contra o império. Se você tem a impressão de que se você testificar, o mundo vai ser melhor, você está trazendo uma expectativa completamente alienada das Escrituras. Daniel foi íntegro e a Babilônia não mudou. José foi íntegro e o Egito não mudou. E não é diferente com Esther. Portanto, a sua expectativa um pouco triunfalista de que se nós fizermos a nossa parte, o mundo será melhor, está mais parecendo com um canto secular do que com a palavra de Deus. Viver na Pérsia não é fácil. É muito difícil. E nós precisamos, primeiramente, ser sensibilizados em relação a essa dificuldade. Bom, gente, o Reels foi esse. Então vocês podem ver aqui que a intenção dele foi dar um chega pra lá em quem tem uma postura mais triunfalista. Ele até falou um pouco triunfalista. E a minha visão não é um pouco triunfalista, meus irmãos, é totalmente triunfalista. Mas não baseada na política, na atuação humana, mas no crescimento do reino de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que começa pequena e se torna uma árvore frondosa. O reino de Deus é uma coisa que veio para ganhar tudo, o Heber Campos Júnior. Você está por fora com essa sua escatologia amilenista. E eu falo isso com todo respeito à sua pessoa. Agora, essa maneira de pensar que você está difundindo por meio dos seus sermões e por meio de reels como esse é desastrosa. Desastrosa de um nível em que você tira das pessoas que querem trabalhar para mudar a cultura, para mudar a sociedade, todo o ímpeto. É por isso que eu falo, o amilenismo, ele precisa ser completamente abandonado pelos presbiterianos. Ele é uma coisa danosa. É uma coisa que tira das pessoas o desejo de mudar a realidade à sua volta. Se eu sou um pós-milenista, eu tenho uma visão sobre finanças, eu tenho uma visão sobre família, eu tenho uma visão sobre civilização, coisa que a galera da IPB perdeu. A galera da IPB só pensa no mundinho deles, nos livros de devocional de sempre, na Tulip, em algumas doutrinas que, às vezes, eles até falam sobre elas, mas não vivem. Enquanto o pós-milenismo, ele te incita a batalha contra Satanás, contra as potestades e principados. Uma batalha que se vence não com as idiosincrasias do pessoal da batalha espiritual, mas da obediência à lei de Deus. Então, o que o Heber Campos Júnior disse aqui é lamentável. É uma coisa
que eu discordo completamente. Você dizer que se você for fiel, as coisas não vão mudar, é algo vergonhoso, tá? Vergonhoso mesmo. Eu, se eu ouvisse isso na minha igreja, na boa, eu sairia de lá envergonhado, triste, até deprimido. Esse é um sermão sobre Esther. E Esther mudou a sua realidade, Heber Campos Júnior. Se não fosse Esther, o povo judeu seria exterminado da face da terra. Como que, se você for fiel, você não muda a realidade? Daniel foi utilizado providencialmente por Deus para estar lá à direita do rei da Babilônia, sendo uma luz. Os amigos de Daniel foram essenciais para que o próprio Nabucodonosor, o maior rei pagão do seu tempo, reconhecesse que quem falasse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria morto. Então, isso aqui que ele falou está totalmente incorreto. Não tem nem como você usar de uma caridade hermenêutica e entender que o que ele disse tem alguma aplicação em algum contexto, porque não tem. E usando o ponto de vista do que o cristão deve fazer nos dias de hoje, aí é que o erro se acrescenta ainda mais. Porque Esther, Daniel, os amigos de Daniel, eles viveram na primeira dispensação. Porque o que diz a nossa confissão de fé de Westminster, que eu subscrevo, o Heber Campos também subscreve, que existe um único pacto da graça com 2 dispensações. E esse pacto da graça, na primeira dispensação, estava restrito à nação de Israel. Hoje, ela se estende a todos os povos. Nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira. Hoje, a igreja, ela se lança contra o inferno, ela desafia o inferno. Cristo diz a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno tem medo da gente, Heber Campos Júnior. Tem medo da gente. A gente tem que avançar. A igreja, como eu falei na minha live, no programa do Douglas, no canal do Douglas, ela é um rolo compressor que sai esmagando tudo. O inferno é desafiado, ele cede diante do avanço da igreja. E quando você fala uma coisa desastrosa dessa, você tira do cristão todo o ímpeto para evangelizar, todo o ímpeto para ser sal, para ser luz. Tem uma determinada letra de uma banda antiga aí, que ela fala, né? Se o mundo ainda mal, o culpado está diante do espelho. O culpado do mundo está ruim, de uma certa forma é a igreja que não salga, que é sal e não salga, que é luz e não ilumina. Para que serve o sal se ele não serve para salgar? Para que serve a luz se ela não serve para iluminar, Heber Campos Júnior? Só serve para ser jogado fora. E a igreja hoje, em grande parte, lamentavelmente. E de onde que vem o sentimento que leva o Heber Campos Júnior a falar isso? De uma escatologia derrotista. Ele se convenceu de que ok as coisas estarem ruins. O mundo sempre foi ruim mesmo. Há o pecado, há a depravação humana. Não tem o que fazer. E esse não tem o que fazer é resultado de uma visão escatológica que só tem levado a igreja presbiteriana para o buraco. Eu sei que é duro isso que eu estou falando, gente. Eu não falo isso com felicidade. Eu falo isso com tristeza no meu coração, de verdade. Inclusive, eu precisei deixar um comentário aqui, ó. Um comentário aqui. Vou aumentar para ver se os irmãos conseguem ver melhor. Porque não fica muito bom de ver, ó. Olha o que eu comentei, ó. O derrotismo escatológico é uma das maiores razões através das quais vocês permitiram que a IPB se tornasse um reduto de liberais e progressistas. Ele lhes tirou a disposição para lutar, defender a fé e efetivamente criar uma civilização cristã. O abismo entre os teólogos do passado e vocês é perceptível não porque sejam intelectualmente inferiores, mas porque deixaram de crer na plena abrangência do reino de Deus. Então, o meu problema com esses teólogos de hoje não é que eles sejam inferiores intelectualmente aos teólogos do passado. Embora, é claro, se você for fazer uma análise, via de regra são. Você olha para um Calvino da vida, para um John Knox, para um Rutherford. Eles eram teólogos de um nível assustadoramente superior aos teólogos de hoje. Por uma série de questões que não cabe a gente falar aqui. Mas a principal razão do abismo entre os teólogos de outrora e os teólogos de hoje é isso aqui, ó. Deixar de crer na plena abrangência do reino de Deus. O reino de Deus hoje,
ele é uma realidade muito limitada, limitada à vida privada, limitada àquilo que o cristão ele faz no domingo, ou faz em alguns momentos durante a semana. Então, eu diria que o protestantismo atual, ele tem muito do pietismo, aquele movimento que surgiu nos círculos luteranos, mas que se espalhou por toda a cristandade protestante, que reduz a fé à esfera privada. E sabe o que que é engraçado, gente? Sabe o que que é muito engraçado nisso tudo? É que o Heber Campos Júnior é uma pessoa que entende muito bem de cosmovisão. Eu diria que do Brasil, dentre o mainstream, ele é um dos teólogos que mais conhece cosmovisão cristã. Só que, olha bem, mesmo ele conhecendo cosmovisão cristã, a escatologia dele mina todo o potencial que ele tem. Então, vocês conseguem entender como que o amilenismo ele é uma coisa que tem feito um mal à igreja presbiteriana? E o que eu falo sobre o amilenismo não se reduz ao amilenismo, tá? Isso também se estende ao dispensacionalismo. E a maior parte do que hoje é considerado pré-milenismo, que não são visões comuns no meio presbiteriano, mas estão em outras igrejas. As outras igrejas estão, via de regra, invadidas por esse pensamento. Que isso só faz mal. Só leva à letargia, à apatia. E não acabou. Olha o que eu digo no final. Ó. João Calvino e seu legado teriam perecido em Genebra se pensasse igual vocês pensam. Graças a Deus, ele, assim como Knox e muitos outros, tiveram uma escatologia vitoriosa que nos legou grandes nações. Então, por que vocês acham que Calvino, os teólogos do passado, eles eram diferentes? Porque eles tinham um ideal de civilização cristã. Eles não pensavam o cristianismo como meras pessoas. Eles pensavam o cristianismo como nações inteiras ganhas para Cristo. E onde foi que eles aprenderam isso? João Calvino, que é a maior personalidade do que veio a ser o meio reformado, era um pós-milenista. E ele tinha aprendido com Agostinho. A maior influência de João Calvino foi Agostinho. E se você pega a Cidade de Deus para ler, o que Agostinho fala? Agostinho fala que a religião dos pagãos estava sendo destruída, desmoralizada, descredibilizada, mediante o avanço do reino de Deus. Agostinho ele menciona um profeta pagão, um homem admirado pelas religiões de mistério, chamado Hermes Trismegisto, que esse homem, sendo um pagão, sendo adorador de demônios, ele admitiu a religião pagã, que ele não chamava de pagã, é claro, a religião egípcia, que adora os antepassados, adora os daimones, ela está fadada ao fracasso. Ela vai colapsar em algum momento. E Agostinho, ele vai pegar essa profecia desse pagão e dizer que sabe por que as religiões pagãs colapsaram? Pelo cristianismo, pelo advento de Cristo. Existe um pai da igreja chamado Orígenes que ele fala sobre a ocasião em que os magos visitam Jesus e trazem presentes a Jesus, que esses magos eram astrólogos, eram praticantes de magia e saíram do Oriente porque reconheceram que ali estava um poder maior do que as potestades pelas quais eles realizavam a astrologia. Cristo é a cabeça de toda potestade, todo principado. Os demônios têm medo de Cristo. A gente não tem que ter medo do mundo, não, Heber Campos. A gente não tem que ter medo do diabo. A gente tem que desafiar o diabo, desafiar o mundo. E como que isso é feito? Pela obediência à lei de Deus. Você falou de Esther. Esther obedeceu à lei de Deus. Daniel obedeceu à lei de Deus. Os amigos de Daniel obedeceram à lei de Deus, foram honrados. E a nação deles foi abençoada mediante o esforço deles. Então, assim, gente, é triste isso que o Heber Campos Júnior fez. Eu não me contive. Eu não gosto de ficar entrando em controvérsia de comentário na rede social, mas é imprescindível que essa escatologia derrotista ela seja minimizada e, a seu tempo, completamente erradicada. Só assim a IPB vai voltar a ser uma igreja engajada em construir toda uma civilização cristã. E eu espero muito estar vivo para ver isso. Gostaria de deixar para você a sugestão de comprar o meu livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Política Cristã, uma obra que não é derrotista. Ela pressupõe a escatologia vitoriosa do pós-milenismo e vai te ajudar a pensar política sob uma perspectiva
pós-milenista. Uma perspectiva, sim, triunfalista, mas não com base na política per si, embora seja uma obra sobre política, mas com base no triunfo assegurado por nosso Senhor Jesus Cristo, assegurado pelas Escrituras, que dizem, no Salmo 110, assenta-te à minha direita até que põe os teus inimigos debaixo dos cabelos de teus pés. Antes do fim, todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos cabelos de seus pés. É isso, meus amados irmãos. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.